Prerrogativa sua. Pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem aí? Então tá bom. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a presença de todas e de todos aqui. Hoje é a nossa última noite da 11ª Semana Jurídica da OAB Campinas. Hoje o nosso tema será Planejamento Previdenciário, Estratégias Eficazes para a Garantia de um futuro, né? O som não tá bom, né? Oi. Nada, o som tá bom, né? Vocês não estão me ouvindo, né? Eu começo tudo de novo, tá, gente? Finge que a gente é organizado, tá? Alô. Nossa, agora sim, hein? Agora ficou aquela voz de locutor de rádio AM, ficou bom agora, né? O pessoal mais novo não sabe nem o que que é rádio AM, né? Bom, vou começar tudo de novo, tá? Primeiramente, boa noite a todas, boa noite a todos. Grande alegria ter todos vocês aqui. Hoje é a última noite da 11ª edição da Semana Jurídica da OAB Campinas. Compondo a mesa aqui, nós temos o Dr. Cláudio Vieira, que é o nosso secretário-geral, eu, doutor André, secretário-geral adjunto, e a doutora Josiane Zanardi, que vai falar um pouquinho de planejamento previdenciário, estratégias eficazes para uma garantia de um fundo. Eu vou fazer uma leitura breve do currículo da doutora Josiane, depois eu vou passar a palavra para o doutor Cláudio. Nós temos aqui também o doutor Vinícius, que nós vamos fazer uma apresentaçãozinha breve dele. Ele é mais tímido e não quis compor a mesa. Talvez ele acho que ele não entregou que ele é São Paulino, está querendo assistir o jogo, mas tudo bem. Bom, doutora Josiane Zanardi é advogada, palestrante, professora em cursos de atualização e da ESA São Paulo, especialista em direito previdenciário pela Escola Paulista de Direito de São Paulo, MBA em planejamento previdenciário pelo Instituto Connect de Direito Social, ICDS, coordenadora regional Sudeste, diretora da Diretoria de Processo Administrativo do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, gestão 2024-2026. Pouca coisa, hein, Jô? Bom, eu vou passar a palavra para o doutor Cláudio, que fará pequenas considerações, e depois a gente já vai começar com a palestra. Ô, alô. Bom, boa noite a todos e a todas.
essas são referências para que vocês possam aproveitar. Jô, a noite é sua, a palavra é sua. Oi, agora sim? Sim, não consigo ficar sentada, André. Você me conhece. Gente, estou muito feliz de estar aqui na casa, né? Na nossa casa, porque a gente não pode esquecer que a OAB é a nossa casa e esse é o lugar que a gente deve estar, deve ocupar. Esse convite é muito especial. Eu estou aqui realmente com dois amigos, eles me conhecem desde pequeno, eu posso dizer. Não vou revelar a quantidade de tempo, porque isso vai causar problemas. O Vinícius também aqui, um amigo querido. A gente já ministrou algumas aulas juntos e eu espero hoje despertar em vocês o interesse no direito previdenciário, se vocês ainda não advogam na área. Também quero agradecer a doutora Luciana, doutora Mariana, da coordenação da ESA, que me fez o convite. E eu começo perguntando: alguém aqui advoga na área previdenciária? Não tenham medo de levantar a mãozinha, gente. Poucas pessoas. Isso é bom, porque eu preparei um slides para vocês saírem daqui querendo advogar na área previdenciária. Já estou vendo aqui algumas pessoas que já assistiram a aula, a palestra, mas vamos ver se eu consigo trazer uma empolgação para vocês. Então, aqui está o meu arroba, Josiane Zanardi, meu e-mail para quem quiser falar comigo, o André já me apresentou aqui. E hoje, coincidentemente, saiu essa matéria no Globo. Você é jovem ou velho? Quantos anos você vai ter em 2070? Bom, a gente está em 2024. Não sei se eu chego em 2070. Mas a matéria era muito interessante, porque eles pegaram números do IBGE e fizeram projeções anuais até 2070, demonstrando como a população do Brasil vai envelhecer. E aí, eu fiz um recorte de duas coisas que me chamaram a atenção. Está um pouquinho apagado ali, porque não está dando para ver. Tem como apagar? O que acontece? É uma pirâmide populacional. Hoje, peguei a data de agora para a gente ver como é que a gente está. Então, claro que a base está maior embaixo e vai afunilando de homens e mulheres
o afunilamento demonstra a juventude, tá? Então, hoje a gente tem uma base mais idosa, que foi afunilando e a população foi ficando mais jovem. Em 2054, daqui a 30 anos, cortou? Então, voltando. Aqui, a gente tem uma base onde foi diminuindo a idade. Então, hoje a gente tem uma população que está com uma idade menor em cima, então a gente já tem uma diminuição. Aqui, eu projetei 30 anos, porque eu acho que eu ainda vou estar aqui nesse lugar. Dá tempo, né, Cláudio? Se me cuidar, dá. Veja como muda. Ali, a quantidade de idosos já é muito maior. Compara com essa e essa. Então, o que, que isso quer dizer? Que a gente precisa se planejar. Por quê? O que o envelhecimento causa populacional? Ele causa grandes desafios para a Previdência, porque tem mais idosos e menos pessoas ativas no sistema para garantir o pagamento dessas aposentadorias. Porque o sistema do Brasil ele é solidário. O que é isso, Josiane? Todo mundo paga, vai para uma conta só, e quem está na ativa sustenta quem está recebendo a aposentadoria. Se a gente volta aqui, quem que vai sustentar essa quantidade de idoso? Se a quantidade de jovem vai ser pequena? Quem que vai sustentar as aposentadorias se o número de contribuições vai ser menor, porque a população jovem vai ser bem menor? Outra coisa, mudança no mercado de trabalho, redução da força de trabalho jovem e a necessidade de política de inclusão dos idosos. Isso é uma questão que já está iminente hoje, mas que, com o passar do tempo, vai ficar cada vez mais. E isso depende da política pública. E o ponto 3, a questão da saúde e assistência. O aumento da demanda vai deixar o sistema público bem sobrecarregado, tanto o privado também. Então, eu trouxe essa introdução porque às vezes a gente não pensa no futuro, não pensa na velhice. E o planejamento previdenciário, ele é exatamente o contrário. Ele vem para trazer uma consciência de que nós precisamos nos preparar para a velhice. E aqui essa palestra, eu não vou ficar falando muito juridiquês. Eu quis trazer casos para vocês verem o que, que isso pode impactar na vida do cliente, na sua vida, e como você pode tornar essa advocacia viável dentro do seu escritório. Então, eu trouxe aqui um caso da minha cliente que chamava Denise. Ela desejava saber o melhor momento da aposentadoria dela e quanto que ela deveria contribuir. Ela já tinha o tempo suficiente para aposentar. Mas eu tinha feito a aposentadoria do marido dela, fiz o planejamento, ele tinha tempo especial, era engenheiro, eu consegui enquadrar tudo, então a aposentadoria dele ficou muito boa, e aí ela não quis fazer sem falar comigo. Aí ela foi. Ela já tinha quase 62 e já tinha mais de 15 anos de contribuição. Então, se ela quisesse, ela poderia só esperar a idade para se aposentar. Aqui eu coloquei o quinis dela só para mostrar para vocês como aqui a gente já tem um problema. Viu, doutor André? Aqui não tem a data da saída dela de uma empresa que ela trabalhou. Isso aqui para o INSS hoje é fator de indeferimento automático. Se você não tratar esse documento, se você não tratar essa data no CNIS, isso, o robô que está sendo utilizado, o INSS já usa há uns 4 anos a inteligência artificial em alguns aspectos, ele vai entender que está com problema, ele vai indeferir. E isso interfere também na simulação que aparece no site para o cliente. Quando entra lá que está essa data em aberto, aparece como se ele estivesse trabalhando até agora. E aí faz uma conta como se ele tivesse todo esse tempo de contribuição. Aí ele chega no seu escritório e fala assim: eu já tenho tempo. O sistema lá está falando para mim, André. Como que eu não consigo me aposentar? O INSS está negando. Só que tem que corrigir, porque isso aqui não é verdade. Isso aqui tem uma data fim.
Então, no caso dela, o que que tinha que acontecer? Ela me procurou em 2020, eu acho. É um caso que ela já está aposentada. Ela completou 62 em 27/6/2003. Ela tinha a primeira inscrição em 82. Ela tinha esse problema do quinis, que precisava corrigir, e ela queria saber se tinha como ela aumentar a aposentadoria dela. Aqui tem outro problema. Ó, de novo, tem um buraco aqui, que talvez ela pudesse recolher em atraso, mas nesse caso não foi possível. Aqui, de novo, outra data fim sem data, que também fazia o sistema ler errado. Aqui, ela tinha os indicativos de contribuição que ela pagou na qualidade de individual como autônoma, a menor que o mínimo. Então, o sistema também aponta: olha, eu não vou considerar esse valor. Isso tem conserto? Tem. Você consegue emitir uma guia no sistema, se for imprescrito, dos últimos 5 anos, ou se tiver prescrito, você tem que fazer um requerimento específico para poder fazer essa guia com o servidor. Mas dá para corrigir. E aqui? TEC Facu Com. O que que isso aqui significa? Contribuição de facultativo concomitante. O que que é isso? Sabe aquele vínculo que estava em aberto lá, sem a data da saída? Quando a pessoa tem uma situação dessa e ela começa a contribuir no facultativo, o facultativo, para quem não sabe, é aquela pessoa que ela pode pagar sem dar satisfações. Ela quer contribuir para o INSS, ela pode pegar o carnê ou entrar no internet banking dela ou fazer a guia GPS e fazer o pagamento. Ela pode pagar desde com base no salário mínimo até o teto. E ela não tem que dar satisfação para a Receita Federal se ela pagar o teto, da onde que ela está tirando o dinheiro. Não importa, ela pode. Só que, quando ela tem o vínculo em aberto, aparece isso aqui. PREC facul com concomitância. O que que o sistema faz na hora que vai ler esse CNIS? Ele despreza essa contribuição aqui de facultativo. Tudo que está no CNIS de facultativo com concomitância, o sistema não usa. Então, se a pessoa pagar no teto e tem um vínculo em aberto, isso vai ser desprezado. E na hora da aposentadoria, se ela tiver o tempo, vai ser concedido errado. Vai estar errado. Se ela não tiver, vai ser indeferido. Estou falando muito rápido. Não? Vocês estão com uma cara de pensativo que eu estou com medo. Então, aqui, o que que a gente tinha que fazer? Ela tinha lacunas entre vínculos, ela tinha recolhimento abaixo do mínimo, que tinha que ser corrigido, e ela queria saber se uma simulação futura poderia mudar o valor da aposentadoria dela. E aí eu fiz o planejamento previdenciário, apontei para ela. Então, para vocês verem aqui, ó, ela já tinha tempo suficiente, tanto na reforma quanto na data que ela me procurou, que foi 2021. Ela poderia não pagar mais, mas ela queria saber o que ela poderia fazer para ganhar mais. Então, ela tinha direito só à aposentadoria por idade, porque o tempo que ela tinha não era suficiente para outra aposentadoria. A última contribuição dela tinha sido em 7 de 2021. Qual que é a solução aqui para ela? Ela já tem o tempo. Ela poderia pagar só 3 recolhimentos por ano para manter a qualidade de segurado dela, ou 2, alguns advogados orientam 2. Eu gosto de trabalhar com 3, porque eu sou muito prevenida. 2 me dá taquicardia, prefiro não arriscar. 3 pagamentos anuais, intercalados, ela mantém a qualidade de segurado. O que que é isso? A pessoa fica vinculada ao INSS. Se ela sofreu um acidente, ela vai ter direito ao afastamento. Se ela ficar doente, se ela vier a falecer. Se essa mulher tivesse optado em não pagar mais e esperar a data de 2023, quando ela fizesse 62, e ela morresse nesse intervalo, ela poderia perder a qualidade segurada dela e o marido ia ficar sem pensão. Se ela tivesse um câncer sem qualidade de segurado, ela não ia ter direito a se afastar. Então, o planejamento serve para todo esse olhar. A gente tem que olhar grande, a gente não pode olhar pequeno. Porque às vezes o cliente chega no escritório com uma pergunta.
mas você consegue visualizar um monte de problema que ele não está conseguindo ver. Se ela fosse se aposentar só com o que ela tinha, a aposentadoria dela ficava em R$ 1.740 em 2023, quando ela fez 62. Se ela pagasse no teto máximo todo mês, aqui, esse era o teto da data que ela me procurou, ela tinha que pagar 1.286 por mês até quando ela fizesse 62. Essa cliente tinha condições financeiras de fazer isso, era uma pessoa que tinha possibilidades. Então eu fiz o cálculo. Faltava 20 meses para ela se aposentar. Se ela pagasse o valor, ela investiria R$ 25.732. Uma conta muito de padaria que eu falo, né? Eu pego o valor da guia, multiplico por 20 e falo para o cliente mais ou menos quanto ele vai gastar, sem atualizar. Aqui, em 20 de julho de 2023, quando ela faria a idade, a aposentadoria dela ficaria em 2.282, uma diferença de R$ 547. Então, ela investiria 25 mil, que dividindo por 2.282, ela recuperaria isso em 11 meses e 27 dias. Vocês acham que ela fez ou não? Fez. Está feliz, porque ela conseguiu quase R$ 600 a mais. É bastante dinheiro. Se a pessoa tem possibilidade, você consegue dar outra visão para ela do que ela pode fazer. R$ 600 para o resto da vida, e a tendência é que esse valor ele aumente com o passar do tempo por conta da correção monetária. Se a gente fosse atualizar aquela renda com essa, com os aumentos, acaba que a diferença vai crescendo. Vocês entenderam como que a gente pode impactar na vida dessas pessoas? Como, doutora? É pouco, né? É muito. É muito. E quanto a gente teve de coisa para fazer nesse atendimento? Eu cobrei a consulta, eu cobrei o planejamento, eu cobrei o acerto, eu cobrei a aposentadoria, eu cobrei 4 serviços dela. E ela pagou, sorrindo e contente, porque eu fiz uma coisa que ela queria. Eu mostrei para ela uma possibilidade que ela não tinha certeza se ela podia, e ela não sabia como fazer a conta, ela não sabia se isso era rentável, se era viável, se ela ia ter o retorno econômico, o que que isso ia impactar. Então, é isso que a gente precisa pensar quando a gente fala em planejamento, nessa possibilidade de impactar positivamente na vida dessas pessoas. E aqui a gente não está fazendo absolutamente nada de errado, tá? A gente fez tudo estritamente na legalidade, porque eu só trabalho dessa maneira. E deu essa diferença toda. E você consegue fazer uma receita no seu escritório de consultivo, sem depender do INSS e sem depender da justiça. Que isso hoje é muito necessário, porque os processos estão demorando bastante, tanto no administrativo, quando não sai logo de primeira, que você tem que recorrer, ou no judiciário. Então, você garante ali uma receita de consultoria para pagar pelo menos o aluguel, pagar as contas básicas, mas, em geral, você consegue tirar alguma coisa ali naquele mês, só com isso aqui. E aí eu falo, quando vem o precatório, aí é bônus, né, Cláudio? Aí é bônus. Aí a gente troca o carro, a gente troca a casa, a gente vai viajar, a gente faz as coisas que às vezes no dia a dia não dá, mas você não fica dependendo daquele dinheiro para pagar a sua conta todo mês. Certo? Vocês entenderam? Alguém tem alguma pergunta? Pode me interromper, viu, gente? Pode fazer pergunta que não tem problema. Fala, doutora.
E tem um serviço específico no INSS que você tem que fazer o pedido, uma tarefa que a gente fala. Você consegue, só que isso não está disponível no INSS digital, no sistema da advocacia, nem no sistema do cliente. Você tem que fazer a abertura por telefone, no 0800 da advocacia ou no 135 do cliente. Aí abre a tarefa e aí depois você consegue juntar os documentos para regularizar. Mais alguma? Não? Então vou seguir aqui. Esse caso é da Eliane. Ela quer saber se ela pode se aposentar ou se ela precisa retomar a contribuição. Ela tinha, então, 27 anos aqui na data da reforma, e quando ela me procurou, que foi em fevereiro de 2022, 28 anos. E por que, gente? Por que, Josiane, que tudo você põe essa bendita dessa data? Porque hoje o que vale é isso aí. O cliente chega no seu escritório, a primeira coisa que você tem que saber é quantos anos ele tem no dia 13 de 11 de 2019. Por quê? Porque isso vai determinar a regra de transição que ele vai entrar. Nós temos 5 regras de transição e mais a aposentadoria por idade. Pode ser que ele entre em alguma, ou pode ser que não. Mas vai depender do quê? Disso aqui. Dessa data e da quantidade de tempo que ele tem. Porque tem a regra do tempo mais a idade, tem a regra do 100%, tem a regra dos 50%, tem a regra dos pontos. Então, a gente precisa ver qual regra ele vai encaixar. E como que eu sei? Eu tenho um sistema que eu jogo o CNIS, corrijo esse CNIS, e aí ele me fala qual a regra que o cliente vai atingir e quando vai ser. Mas para eu fazer direito, eu preciso saber mexer no sistema, eu preciso saber mexer no CNIS quando ele está com problema para alimentar o sistema com os dados certos, para eu poder fazer o planejamento correto. E, gente, a maioria fez direito, né, André? Porque detesta matemática, né? Mas direito previdenciário, gente, sinto dizer, é muito cálculo. Você tem que calcular o tempo que o cliente tem, o tempo que está faltando, quanto ele tem que pagar, quanto ele vai investir, quanto ele vai ganhar, quanto ele vai indenizar, se for o caso. E a conta que a gente mais gosta que eu falo é o percentual, né? De quanto a gente vai ganhar. Mas não é? Claro. A minha filha fala, às vezes ela vem perguntar coisa de matemática, e, gente, hoje minha filha tem 10 anos, está na quinta série. Ela faz umas perguntas para mim que eu falo, Senhor, o que é isso? Eu não sei fazer esse troço, Antonella. Mamãe, você não aprendeu? Eu falei, a única conta que eu sei fazer de cabeça é percentual, minha filha. Por quê? Eu falei, por quê? É como eu cobro. A hora que eu vejo o valor, eu já bato lá, faço 10, 10, 10, deu 30, fechou, né, Vinícius? Claro. Então é isso, brincadeiras à parte, mas a gente tem que saber conta e tem que entender de cálculo para poder ser um bom previdenciarista. Ai, não gosto, eu não sei fazer, eu não consigo mexer no sistema. Tem um monte de gente hoje que faz cálculo, que só faz cálculo. Então, dá para advogar no previdenciário sem fazer cálculo? Dá, você vai ter que ter uma pessoa que faça por você, que entenda por você, mas dá. Mas o bom é entender, porque assim você consegue desvendar, né, Vinícius, os problemas, os erros com mais facilidade. Então, seguindo aqui o caso da Eliane. Ela iria completar a regra do tempo mais idade, como eu falei. Ó, com o tempo que ela tinha lá em 13 de 11 de 2019, ela entrou nessa regra aqui. Então, ela iria se aposentar em fevereiro de 2002. Ela estava sem contribuir desde julho de dezembro de 2021. Eu não lembro quando ela foi no meu escritório. Esse caso aqui já é um pouco mais antigo. Ela queria voltar a contribuir como facultativa, porque ela não trabalhava, então ela podia pagar o que ela quisesse, mas ela queria pagar um valor que não diminuísse a aposentadoria dela. Aí nós fizemos algumas projeções. Se ela recolhesse salário mínimo, a renda dela vai ficar em 4.422,29. Aí eu simulei, que ela falou para mim, que ela poderia pagar uma contribuição equivalente a R$ 3.000. 20% de 3.000, tá?
o valor subiria para 4.680. Vejam que aqui a diferença já cai para 200 e pouquinho. No caso dela, também tinha acerto de quinis para fazer e não está funcionando. Então, aqui, faltavam 43 meses para 2025, ainda falta porque não chegou. Se ela fosse pagar no mínimo vezes o valor daquela época, ela investiria só R$ 10.500 praticamente. E se ela fosse pagar R$ 600 equivalente a 3.000, ela investiria 25.800. A diferença era só de R$ 257. É uma diferença relativamente pequena. Ela optou em pagar o mínimo, porque ela achou que não valia a pena. Eu acho que eu teria feito a mesma coisa. Eu não costumo dizer para o cliente o que ele tem que fazer. Eu dou as opções. Se ele me pergunta, o que você faria? Eu digo, eu não estou na sua pele, eu não uso seu sapato, não sei onde é que o seu calo aperta. Mas eu faria isso. Mas o parecer nunca é faça assado, né, Vinícius? É demonstrando as possibilidades que ele tem de aposentadoria. E nesse caso, ela optou em pagar no mínimo, manter a qualidade segurada dela. Se ela ficar doente até 2025, ela consegue o benefício. Se ela vier a falecer, a família está protegida. E é uma diferença pequena, então fica mais dentro do orçamento dela. E aqui também teve, aqui ó, correção de quinis para fazer, tá? E tinha outras aqui que eu não coloquei. Então, aqui de novo, consulta, planejamento, correção de quinis. 3 serviços eu fiz. Espero que ela volte para aposentar. Vamos esperar, 2025, ano que vem, tá? Mas é isso. A gente consegue mostrar para o cliente as possibilidades que ele tem. Vocês têm perguntas? O que vocês estão cochichando? Depende. O OAB-Prev não é aposentadoria exatamente, né? Não, 2025 não vai mudar. Historicamente, a gente tem reformas a cada 20 anos, né? Em tese, a cada 20 anos. Uma coisa importante que a gente tem que ressaltar no planejamento também é colocar que lá o planejamento está de acordo com as regras atuais. Que se houver mudança de situação do cliente, de renda, de emprego, de contribuição, tudo aquilo pode não ser útil. E a gente não se responsabiliza pela mudança da legislação. Se mudar, ele precisa voltar para ver como é que vai ficar a situação dele e reavaliar. Eu recomendo que o cliente, toda vez que ele mude de status, entre aspas, assim, está empregado, fez empregado o planejamento, foi demitido, procura para refazer. Ou fez com valor e agora quer aumentar, não vai fazer nada sem ver se compensa, porque as pessoas gastam muito dinheiro achando que aumentar o pagamento do carnezinho vai trazer benefício. Ainda existe uma ideia do brasileiro de que se ele recolher os últimos 3 anos no teto, ele vai aposentar no teto. Isso é de 1900 e bolinha. Já não existe mais desde a Lei 8.213, de 1991. Mas as pessoas continuam com isso na cabeça. E tem gente que chega no escritório, eu aumentei os últimos 36, eu vou aposentar no máximo, né? Então, deixa eu te contar. O gato subiu no telhado, aí ele escorregou, aí mudou um pouco no meio do caminho, né, Cláudio? Então, é isso. Esse caso de um cara que mora nos Estados Unidos tem aumentado muito a procura no meu escritório de brasileiro fora do Brasil querendo voltar a contribuir. Eu costumo dizer o seguinte: o Brasil é uma porcaria quando a gente mora aqui. A gente só reclama, mas vai para fora. Nossa, como o Brasil é bom. Meu Deus, como as pessoas são legais aqui. Eu digo isso porque eu atendo muito. E tenho amigos que estão morando fora e estão loucos para voltar, André. Porque a saúde você tem que pagar até para respirar no hospital. Não tem condição. A manicure não tira cutícula.
A cabeleireira usa uma tinta horrorosa, André, estraga tudo o cabelo. O barbeiro é péssimo, péssimo. Então, o que é mil maravilhas? Eles querem planejar para voltar depois. A hora que terminar de trabalhar lá, para voltar. E esse é um caso típico. Esse cara foi embora do Brasil há bastante tempo. Ele está morando nos Estados Unidos desde. Vocês não vão conseguir ver, eu acho. Ó, 1995. Ele trabalhava na IBM aqui. E ele foi expatriado. O que é expatriado, Josiane? É quando uma empresa, que tem empresas em outros lugares do mundo, coloca esse funcionário para trabalhar em outro país. E encerram o contrato dele aqui e ele vai ser contratado no país onde ele vai morar, seguindo aquelas regras. Eu não sei se aqui todo mundo sabe, mas existem acordos bilaterais entre alguns países com relação à questão previdenciária. Só que o que a gente tem observado é que, na maioria das vezes, para quem consegue contribuir aqui no Brasil, é melhor não fazer o uso desse acordo, porque os valores ficam bem pequenos. Tem um monte de regra e não é como uma aposentadoria normal. Mistura o tempo de lá com o tempo daqui, que soma, que não traz o valor, e aí acaba reduzindo o valor da renda mensal. Então, esse pessoal tem procurado planejamento para saber se usa o tempo dos dois somados ou se fica cada um num lugar e ele fica com uma aposentadoria em cada país que ele está. E a reforma trouxe, depois com o decreto 10.410 em 2020, uma possibilidade que não existia. Esse brasileiro expatriado que está trabalhando nos Estados Unidos formalmente com o Social Security americano, ele não podia contribuir para o Brasil até 2020. O decreto alterou e colocou que essas pessoas podem contribuir aqui como facultativo. E por que eles fizeram isso? Porque eles querem arrecadar mais, tá? O governo quer arrecadar. Então, ele tirou essa proibição. Quem estava fora do Brasil e não trabalhava formalmente, ligado a um seguro social do país onde morava, poderia contribuir como facultativo. Mas o Roberto, trabalhando na IBM americana, ele não podia até 2020. Mas aí ele ficou sabendo que a lei mudou e ele me procurou para saber quanto que ele tinha que pagar. O quinis dele é bem pequenininho, é só isso aqui. E é bem bonitinho, não tem data errada, tá tudo certinho. A carteira dele tá assim, bonitinha. Só tem uma coisa que precisa entrar aqui: a reservista dele. Ele tem 10 meses de serviço no Exército que vão computar como tempo de serviço. Você serviu o Exército? Nem para isso, né? Ele estava me apurrinhando lá na sala, querendo que eu resolva uns problemas para ele. Como é que eu vou resolver? Nem o Exército ele serviu, gente. Não tem nem como aumentar o tempo de contribuição desse menino. Aí quer aposentar. É, esse cliente, Roberto, é de 1960, então ele vai completar 65, porque homem é 65, só em setembro de 2025. Ele não tem inconsistências no CNIS, mas ele tem que averbar a certidão do Exército, que são 10 meses. 10 meses não é pouca coisa, 10 meses é bastante, tem que averbar. Então, vamos lá, fazer as contas para o Roberto. Ele vai só em 2029, a última contribuição é de 95, ele precisa voltar a pagar. Eu fiz 3 simulações, ele pediu para mim fazer 3 simulações. E como que eu faço? Na hora que eu estou conversando com o cliente no primeiro atendimento, eu já pergunto para ele: tá, você quer voltar a pagar? Se for o caso dele não estar pagando, se ele for retomar ou se ele quer aumentar. Qual é a sua capacidade financeira? Quanto por mês que você vai conseguir pagar? Aí ele me fala: ah, eu vou conseguir pagar no teto. Ah, eu vou conseguir pagar no máximo 4, com base em 4 mil. Então, ali eu consigo saber a simulação que eu tenho que fazer. Porque se eu não ver com ele qual a capacidade financeira dele, não adianta eu fazer uma aposentadoria projetada no teto com essa contribuição, porque ele não vai ter o dinheiro para pagar. R$ 1.600 para pagar todo mês, que é 1.557 hoje. É mais que o salário mínimo.
Então, a pessoa tem que ter bala na agulha para pagar. E ele falou que tinha. Mas, para ver se dava certo, se era compensatório, eu fiz no salário mínimo e fiz no meio do caminho, 4.000, porque o teto hoje é de 7.786. Eu sempre gosto de fazer ali pelo 4, 3.000 para saber se o cliente fica no meio do caminho ou não fica. E aí, o que que a gente teve aqui? Se ele pagar no teto, ele não pode faltar um mês, porque ele tem só 10 anos, então faltam 5. Se ele pular um mês de pagamento, essa data aqui muda para março. Se ele pular 2, muda para abril. Se ele pular 3, muda para maio, e assim por diante. Ele não pode faltar. Ele vai ter uma renda de 2.906. Ele ganha em dólar, né? Isso aqui para ele não é nada. Mas ele quer voltar, então vai ser alguma coisa no Brasil. Se ele ficar no salário mínimo, ele vai ganhar só o salário mínimo. E se ele pagar sobre 4.000, que é R$ 800, também não é pouca coisa, é bastante, R$ 800, ele vai ficar com uma renda só de 1.771. Percebam que aqui e aqui a diferença é bem pequena, R$ 300. Só que o investimento já é bem diferente, ó. Aqui é 15.000, aqui é 44. Para ter R$ 300 a mais, ele teria que pagar 3 vezes mais. E ele não vai ter o retorno correspondente. Porque aqui ele teria um retorno de 294.000 e aqui ele teria um retorno de 367.000. Nem 100.000 a mais. Como que eu faço esse cálculo? O sistema me dá pela expectativa de vida nacional pela tábua do IBGE. Tá? Se é homem, faz o cálculo com a tábua do homem, se é mulher, faz o cálculo com a tábua da mulher. Se ele pagar no teto, ele vai investir 85.000 baseado nesse valor aqui, sem correção. Isso aqui também é sem correção. Eu não aplico correção quando eu faço, porque eu quero que o cliente veja quanto vale o dinheiro hoje. Porque se eu projetar para 2029, a gente está em 2024, são 6 anos de correção. Vai ficar distorcido com a inflação e mais a correção monetária. Isso aqui, com certeza, iria beirar 5.000. Para mais, talvez. O cliente vai falar: nossa, é muito dinheiro. Eu vou pagar esse. Então, distorce. Eu não aplico correção, porque eu quero que ele tenha ideia do quanto vale hoje. Aqui, então, ele teria que pagar 85.000 e ele teria um investimento, um retorno de 605. Vejam que a diferença é bem considerável. Aqui, ó, mais de R$ 1.000 de diferença. Opa, mais de R$ 1.000. Ele ganha em dólar, ele vai pagar o teto. Já pagou a primeira guia. E já contratou para fazer a inclusão da certidão do Exército. Então, ele pagou consulta, aí a gente cobrou equivalente a dólar, né? Claro, vou valorizar meu passe. Falei para você que eu não faço nada sem olhar o Quinis. Ele falou que ele quer que eu resolva rapidinho no aplicativo. Ele não quer que eu veja o Quinis dele, ele está com medo. Pagou a consulta, pagou o planejamento, já pagou a primeira guia, vou fazer a retificação e fechou o planejamento da esposa, que também está nos Estados Unidos, e está empolgada, porque se o marido vai ganhar quase 3.000, ela também quer saber quanto que ela vai ganhar. E já me indicou 2 clientes. Vejam as possibilidades de você ter uma receita no seu escritório sem depender do atrasado, sem depender do processo trabalhista que está lá esperando a empresa pagar, sem depender do INSS implantar aquele benefício. Claro que eu tenho processo, tenho, mas o meu escritório gira nisso aqui, tá? Esse caso do Rodolfo. Alguém tem pergunta, gente? Diga.
Porque se ele morrer, a família fica na rua. Porque se ele não pagar INSS, se ele tiver uma doença, ele não tem nada para receber. Tudo depende de caso a caso. Eu vou falar dessa parte no final. Aqui eu estou falando mais do que a gente pode ver da questão mais primária, vamos falar assim. Mas essa parte de investimento tem que ser levada em consideração. Mas eu jamais falo para o cliente, mesmo quando ele tenha já o tempo e não tenha a idade, para de pagar. Sim, então, mas isso não serve para todos os clientes. A gente tem que ver o perfil da pessoa. Essas pessoas aqui não tinham. Então, elas queriam focar no INSS. Tem cliente que quer diversificar, então ele põe um pouco aqui, um pouco no Tesouro, um pouco na OAB, um pouco na Caixa, e aí ele vai ter um misto de renda, o que é o recomendável. Mas eu sempre falo, qual é a aplicação que você põe 20% e tem esse retorno aqui? Eu vou voltar. Aonde que você aplica 85 e você ganha 604? Me conta que eu quero saber. Porque essa projeção da bolsa, ela também não é garantia. Ela é muito mais arriscada. E ela não protege a família. E por que que eu estou falando isso? Porque na pandemia, muita gente está passando necessidade até hoje, porque era empresário, nunca pagou, morreu, deixou esposa, filhos, era o provedor da casa. E deixou a família sem nada, com mulher sem trabalho, com criança pequena. Eu atendi muitos casos tristes desse no escritório. Então, a gente precisa olhar de uma maneira a aumentar o cobertor protetivo do INSS. E a gente tem que pensar que a gente tem que, claro, dentro da ética, incentivar as pessoas a entender que é um seguro bom, que não vai deixar ele na mão, se ele preencher todos os requisitos para poder também aumentar a arrecadação, porque senão vai chegar a nossa hora, não vai ter nada lá, gente. Entendeu? Tá? Esse caso do Rodolfo é um pouco diferente. Ele foi demitido e ele queria saber se ele tinha direito à estabilidade. Ele queria saber se ele estava na regra da estabilidade. Na verdade, o RH falou para ele: Ó, vê lá se você tem direito à estabilidade. Aí ele me procurou. Aqui é o quinis dele. Esse aqui tá mais legal. Eu gosto de quinis assim, divertido. Ó, aqui tá sem data fim, sem data fim, sem data fim, sem data fim. Tem umas coisinhas anotadas aqui. Aqui tá extemporâneo. Então, aqui a gente já sabe que a gente vai ter trabalho de acerto. E eu não atendo o cliente sem o CNIS. Quando ele fala que ele quer falar comigo, a minha estagiária secretária já pede o CNIS. Então, quando ele vem para mim, eu já sei o que que tem de problema, aonde que eu estou me enfiando. Ah, você sempre fez isso? Não. Por isso que eu faço agora. Porque eu já tomei prejuízo. Porque eu já fechei contrato que depois não rendeu nada, né, Cláudio? Você teve milhões de coisas para fazer. E a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo a cobrar, vai aprendendo a fazer. E nunca está 100%. Gente, você sempre tem que ajustar a rota. A cada problema que acontece, você vai lá e põe de volta no trilho, tá? Aqui. Então, ele não tem data fim, ele foi demitido, ele quer saber se ele já tem, se ele está na estabilidade. Ele tinha aqui, em novembro de 2019, 34 anos e 8 meses. Aqui eu já bati o olho e já falei, ele já tem direito a aposentar. Aqui eu já vi, já era para ele estar aposentado. E hoje ele tem 39 anos e 3 meses. E essa pessoa não tem nada de tempo especial, é tempo puro trabalhado comum. Então ele está trabalhando, ele começou a trabalhar cedo. Não, aqui está pequenininho. Mas, ó, ele já tem direito à regra dos 50%. A renda dele, ele é diretor, tá? 6.168. Isso aqui para ele também é ficha. Ele ganha 50 mil, mas é direito dele.
Aqui, ele tem uma outra possibilidade em 2027, que eu vou chegar lá daqui a pouco. Mas o que que eu fiz? Como ele tem uma outra regra, que é a regra do 100% em janeiro de 27, eu fiz a conta quanto que é isso aqui, a quantidade de meses, quanto ele vai deixar de receber aqui. Ele vai deixar de receber aproximadamente 200 mil. E detalhe, eu não coloquei aqui, mas esse cliente, em 2020, ele entrou no aplicativo e apertou o botão sem querer, Cláudia. O que que você acha que aconteceu? Foi deferida. Deferiram uma aposentadoria para ele de 3.500 e alguma coisa. Só que ele renunciou, ele não quis. E ele fez sozinho, ele não procurou ninguém naquela data. Então, se aqui ele não pegar essa aposentadoria, ele vai deixar de receber 200 mil, ele já deixou de receber, com juros e correção monetária, 350 mil reais. Ele já perdeu. Essa conta aqui é de padaria, eu não atualizei, tá? Eu só fiz um número de meses vezes o valor da renda. Mas se eu calcular isso aqui, vai beirar os 300, com certeza. E aqui, ele poderia pedir uma gratificação de uma cláusula que tem um salário contratual para o aposentado que é demitido. Então, ele ganharia mais 50, porque ele ganha 50, se ele aposentar agora. Aqui, eu fiz. Resumindo, ele não tem estabilidade. Por quê? Porque ele já tem direito a uma aposentadoria. E a regra da convenção diz: se ele tem direito a uma aposentadoria, seja ela qual for, ele não pode escolher. Ele está fora, tá? Toda convenção coletiva é nesse sentido. Aí, eu calculei. Se ele fosse contribuir por conta até janeiro de 27 para chegar no 100% do pedágio, ele ia ficar com o valor de 7.368. Se ele for pagar no teto, ele vai ficar com 7.456. Aqui a diferença é bem pouco, ó. Não compensaria o investimento pelo retorno. Se ele for pagar, é melhor ele pagar no mínimo, que ele vai ficar cento e pouquinho só abaixo e não vai gastar tanto dinheiro. Então vejam, 6.200 praticamente para 7.370. É uma diferença considerável, mas ele já perdeu 350. Se ele não pegar isso aí, ele vai perder quase 300. Ele vai perder o salário normativo. Aí aqui eu elenquei. Ele já perdeu isso aqui sem correção. Ele tem direito a isso. Ele tem direito a um salário. Aqui ele não está estável. Ele tem direito a um salário 50 mil. E ele ainda pode sacar o FGTS dele, que é bem gordo. Ele está nessa empresa há 20 anos. Você imagina o fundo de garantia dele? Que é Não, né? Mas tá gordinho. Tá um porquinho bem gordão. E, e tá rendendo? Não, ele tá tomando prejuízo. E ele é um cara super conceituado. Provavelmente ele vai se recolocar no mercado. Com a vantagem de que, se ele ainda aposentar, ele vai poder sacar o fundo de garantia todo mês para aplicar e fazer esse dinheiro trabalhar para ele junto com esses outros aí que ele já vai receber. E a aposentadoria também. Esqueci de uma coisa. Se ele aposentar, ele também ganha vitalício o plano de saúde. E ele não paga, porque ele é diretor. Então, veja quantas vantagens essa pessoa tem se ela pegar essa aposentadoria. E ele não pensou que tinha tudo isso. Ele não decidiu ainda, ele está pensando, esse cliente da semana passada. Ele ainda não me falou o que ele vai fazer. Mas o prazo dele para ele me dar a resposta é amanhã, porque senão vai complicar depois, a empresa pode contestar a data da entrada, enfim. Senão aí pode ser que a gente tenha um problema no meio do caminho. Mas vocês viram quantas possibilidades eu mostrei para ele que ele nem sabia que ele tinha? Ele só chegou no meu escritório querendo saber se ele era estável.
E aí você tem que cobrar um valor compatível para analisar tudo isso. Convenção coletiva, a questão da legislação que garante lá o convênio médico. Tem. No caso dele, ele tinha um contrato específico, porque ele é diretoria, então ele tinha vantagens específicas. Ah, diga. Nesse caso, ele pediu análise da convenção coletiva, né? Dessa questão do saúde e tudo. Sim. Não. Quando o cliente é seletista, eu sempre vejo a convenção. Se ele não está na data ou se ele está na data, porque ele pode ter uma cláusula parecida com essa. E também você precisa sempre alertar o cliente que se a empresa dele não tem a garantia, ou se ele não está na idade dos 60 lá que garante o seguro-saúde dele, ele vai ter que pagar o convênio à parte. E isso pode impactar muito na decisão dele, porque o convênio médico hoje é muito caro. E às vezes a pessoa prefere continuar trabalhando mais um pouco, não aposentar, que vai ser demitida, muitas empresas demitem, que ele garante que a família vai ter o convênio. Então, é uma coisa que precisa sim ter atenção para clientes que são empregados CLT, tá? Porque isso pode mudar a decisão dele, por conta da questão do convênio. Aqui é um médico. Eu trouxe esse caso porque esse caso se desdobrou também em muitas coisas. Não sei, você não é médico. Esse aqui estava como autônomo, aqui tem data fim 100, ó, tá errado. Aqui também. Então, aqui ele tem vários indicadores no CNIS que precisam ser regularizados. Ele tem um período de cooperativa da Unimed, que tem um monte de recolhimento fora da data correta. A Unimed está, ó, fazendo bonito de errado. Todo médico que eu atendo tem extemporaneidade. Ela está pagando fora do prazo. E aí fica esse indicador no CNIS dele. E às vezes os valores não batem. Você pede a ficha financeira para a Unimed, ela informa um valor, você vai olhar o CNIS, está completamente diferente. Aí tem que corrigir. Ele é médico, atividade especial. Então, eu tenho que analisar se eu consigo enquadrar os períodos até 2019, porque depois da reforma eu não consigo mais converter tempo especial em comum. Eu consigo aposentadoria especial, mas com tempo especial sem conversão. São duas coisas diferentes. Uma coisa é converter o tempo para somar com o tempo comum. Isso continua sendo possível. Outra coisa é não é possível depois de 19, desculpa. Outra coisa é ele aposentar como médico especial com 25 anos. Isso ainda dá para fazer. Só que ele tem que se afastar do trabalho de médico quando ele aposenta puro, tá? Então, aqui, ele trabalhou em várias prefeituras, em regime próprio e regime seletista. Tem a questão da regularização e o PPP. Ele tinha, em 2019, 30 anos e 7 meses, e aqui 32 de tempo puro. Mas se eu converter o especial, ele vai para 43. Veja que foi a data que ele me procurou. Aumenta muito, tá? E ele tinha passado por um escritório que atende muito médico aqui em Campinas e não tinham feito essa simulação para ele do especial. Aí ele achou esquisito, porque ele questionou e a pessoa não sabia explicar. Aí um outro colega dele que fez comigo passou o telefone e ele foi. Então, ainda tem muito advogado que esquece de fazer essa avaliação do período especial, que pode impactar muito na vida do cliente. Já pode garantir o direito ali ou pode antecipar demasiadamente essa aposentadoria. Aqui, acabou ficando escuro. Mas, ó, em 13/11, com o tempo especial, ele já tinha direito adquirido.
Se ele tivesse me procurado em 19, ele já poderia ter optado em aposentar, se ele quisesse. Só que ele foi no meu escritório em 2022. Aqui a renda ficou em 4.325. Com os 43 anos de agora, em 22, a renda dele ficou em 6.757. Não está dando para vocês verem porque ficou escuro. Não vou usar mais o roxo, não é bom, acabei de descobrir. Então veja, aqui 6.767 e aqui 4.325. 2,5 praticamente de diferença. Graças a Deus que ele não foi em 19, né? Porque senão ele ia tomar um prejuizão. Por que que eu coloquei isso aqui? De novo, para mostrar para vocês a quantidade de coisa que ele teve que fazer. Ele fez sozinho? Não, não fez, porque ele é médico, trabalha quase 24 horas, mal conseguia falar comigo. Fez o planejamento. Eu tive que pegar todas as certidões nos órgãos públicos para ele. Eu solicitei os PPPs nos hospitais. Eu fiz o acerto do CNIS. Ele tinha um período que ele trabalhou com uma empresa que ele abriu no consultório e não recolheu. Eu calculei a contribuição atrasada para ver se valia a pena ou não. E depois a gente fez o pedido de aposentadoria dele. Então, com esse cliente, eu tive 5 serviços no meu escritório antes de chegar no pedido de aposentadoria. Ele pagou por todos e contratou para aposentar. A aposentadoria dele demorou 10 meses, porque tinham muitos PPPs. Então, a gente tem que ter paciência também. Hoje, a gente escuta muito nos grupos de WhatsApp, os advogados. Ah, eu entrei com pedido faz 4 meses. Os MS, o que vocês acham? Gente, vamos ter um pouquinho de paciência. Imediatismo não leva a nada. E a gente tem um serviço na OAB, não sei se vocês sabem, o Cláudio acho que sabe, que é o guichê virtual, que é o atendimento com o servidor do INSS do seu escritório, da sua casa, de onde você estiver, você faz pelo computador. Só que você tem que ter cadastro nesse sistema da OAB São Paulo. Para isso, você tem que estar em dia com a anuidade, não pode ter sanção do Tribunal de Ética. Aí você consegue lá agendar quantos você quiser. E também faz os requerimentos por esse sistema, que é o Geride. O que que acontece? Quando você reclama, você pode reclamar da demora. Muitas vezes, o servidor responde no mesmo dia. Adivinha o que acontece, Cláudio? Eles negam. Que aí ele tem que cumprir a meta, você está enchendo o pacová dele, ele vai lá e aperta o botão. Indefere. Ah, você nunca reclama? Não, eu reclamo, reclamo. Mas eu espero um pouco para reclamar. Eu explico para o cliente os riscos. Falo, "Ah, você tem certeza? Eu reclamei assim no caso do seu João, não deu muito certo. Saiu errado. Vamos ter um pouquinho mais de paciência. Vamos deixar o servidor fazer o trabalho dele com calma, sem pressão. É uma poupança, você vai receber o atrasado. E além do que, o advogado também ganha. Então, a gente precisa olhar os dois lados. Mas é isso. Aqui, de novo, a gente teve 6 serviços de um atendimento. 5 serviços, eu não precisei esperar a análise. Agora, pensa se eu tivesse atendido esse cliente e não cobrado nada. E ter feito o planejamento, pegado as certidões, os PPPs, acertado o QNIS, feito o cálculo, sem cobrar nada. E aí eu entrei com a aposentadoria, demorou 10 meses. É justo? Não é justo. A gente estuda, a gente trabalha, a gente tem que cobrar. E isso faz o seu escritório girar no consultivo. Vocês estão entendendo, gente? Eu estou conseguindo plantar uma sementinha na cabeça de vocês? Se eu conseguir plantar uma semente hoje, eu estou feliz, Cláudio. Alguém tem pergunta?
Pode. Você pode converter o especial dentro do PCD e depois converter para PCD. O que é PCD, pessoal? Aposentadoria da pessoa com deficiência é um nicho hoje muito bom para trabalhar. E os clientes, às vezes, não se enxergam pessoa com deficiência. Você tem que ficar perguntando, André, você tem problema no joelho? Você tem que dirigir só carro automático? Você pode dirigir carro mecânico? Pronto, André é PCD. Precisa ser grave? Não. Precisa ser moderado? Não. Se for leve, André já está na vantagem. Por quê? Porque é 100% da renda, não tem desconto, não tem idade mínima e você consegue aposentar com 33 anos de contribuição puro. Você não tem que pagar pedágio. Não, tem que contratar uma advogada boa, já falei para você. Tem. Então, é um nicho que está crescendo também, demanda muito estudo, porque é um cálculo bem complexo, tá? Gente, a gente estava conversando na sala que hoje tem muita gente querendo cortar atalho. Tem muita propaganda. Ah, vem fazer meu curso que você vai ter 50K de fechamento de contrato por semana. Não tem almoço grátis, gente. Tem que estudar. Eu trabalho com previdenciário desde quando eu saí da faculdade. Fazem 22 anos. Não tem um mês que eu não faça um curso. Eu estou aqui dando aula hoje para vocês, mas eu estudo para poder estar aqui. Porque senão eu não tenho como estar aqui. Eu participo do Instituto de Previdência, que é o IBDP. Lá a gente produz notas técnicas. Então, você tem que estar sempre estudando, se atualizando, para poder entregar para o cliente aquilo que ele nem sonhou que ele tinha. É uma satisfação imensurável. Hoje mesmo, eu chorei com uma cliente. Ela me procurou porque uma médica que fez o planejamento comigo atendeu ela no postinho e a mulher ficou 15 anos, André, recebendo aposentadoria por invalidez. 15. Ela é anã. Ela bate aqui em mim. Desse tamanho. E aí a médica me mandou, porque ela foi convocada para reavaliação, Cláudia, e deram alta para ela. Deram alta. A coitada, não tem como continuar trabalhando. Ela era cozinheira, gente. Não dá. Aí ela chegou querendo ou retomar a aposentadoria por invalidez ou benefício assistencial. Aí eu falei assim para ela: eu não vou fazer nenhuma coisa nem outra. A senhora tem que confiar em mim. Eu vou entrar com o seu pedido de aposentadoria da pessoa com deficiência. A senhora confia? E posso fazer do meu jeito? Pode. Saiu hoje. Avisei, aí ela me mandou um áudio que me fez chorar. Depois mandou foto para mim que estava na igreja colocando meu nome lá no altar. Ai, gente, ó, só de lembrar estou arrepiada. Porque eu sei que eu mudei a vida daquela pessoa. Eu impactei a vida dela, da família dela, até ela morrer, gente. E se ela morrer primeiro, o marido ainda vai ficar com a pensão. Entendeu? É nisso que a gente tem que pensar, no quanto a gente pode impactar na vida das pessoas. E eu estou mostrando aqui todos esses casos para vocês também pensarem na de vocês, tá? Porque eu sei que casa de ferreiro o espeto é bem de pau, né? Né, André? Então, peguem isso aqui que eu mostrei e pensem no de vocês e no dos clientes. Pode falar. Então, eu costumo fazer antes, porque o INSS está usando de automação. Se ele usa da inteligência artificial, para dar certo, o CNIS tem que estar 100% certo. Se o CNIS estiver com 1% errado, vai dar errado. Vai dar errado. Então, eu faço antes. Eu explico para o cliente. Sim, sim.
Eu só não faço quando ele já chegou. Esse caso do Rodolfo, da estabilidade, que ele não tem, que ele já pode aposentar, e que eu estou com o prazo corrido, que é alto e que eu não quero perder o valor, eu vou fazer junto. Porque eu também posso. Mas é porque ele já está na regra, ele está perdendo dinheiro. Se eu for fazer o CNIS, vai demorar 4 meses, ele vai perder 24 mil. Aí eu não vou esperar. Mas, em regra, eu corrijo antes, para já poder fazer certinho, tá? Não, não é simples de Loa. Não, Loas não tem 13º e Loas não gera pensão. Eu sempre trabalho o medo do cliente. Se o cliente tem família, se o cliente tem a veinha dele lá, ou a senhora tem o veinho dela, eu falo, ó, se a senhora morrer, não vai sobrar nada para ele. Se a senhora ficar doente, não adianta chorar as pitangas, porque não vai afastar. Se tiver um câncer no meio do caminho, vai ficar sem benefício. Então, tem que trabalhar o medo. Tem que fazer sua parte. Vai dar certo com todo mundo? Não. Mas as pessoas têm mudado a mentalidade. Na verdade, a primeira mentalidade que tem que mudar é a nossa. A nossa mentalidade. A nossa mentalidade de cobrar pelo que a gente entrega. A nossa mentalidade de não atender sem cobrar, nem que seja pouco. A nossa mentalidade de cobrar o planejamento, cobrar o acerto, cobrar a CTC, cobrar o PPP. Porque aí o cliente valoriza. O cliente não valoriza o advogado que trabalha pelo risco. Ele troca, ele descarta, igual papel. Hoje mesmo uma colega me mandou uma mensagem desesperada porque um cliente revogou a procuração dela de um processo que foi julgado agora na junta de recursos, 600 mil de atrasado. Aí o outro bonitão foi lá e atravessou uma procuração. Por quê? Porque ele não pagou. Ele não pagou. Se ele tivesse pagado por tudo isso, ele teria revogado? Eu duvido. Que ia doer no bolso dele. Desonestidade do colega que pegou também, tá? Mas a gente tem que se valorizar. Esse é um dos pontos. Eu falo isso em toda palestra, gente. A gente precisa se valorizar. Se eu me valorizar e todo mundo aqui se valorizar, já não vai mais ter ninguém cobrando só no risco. Aí o cara não vai ficar de ping-pong de escritório querendo saber quem é que cobra menos. Ou trocando quando acha que está demorando porque o advogado é culpado. Tem isso, a gente tem que pensar muito. Aqui eu vou falar um pouquinho dos conceitos. Meu tempo já acabou? Não, eu tenho até que horas? Fala sério. Vou falando então. Se vocês quiserem que eu acabe, me avisem. Como é que eu faço? Primeiro passo. O que que é o planejamento previdenciário? O que que é? É o patrimônio previdenciário desse cliente, gente. A gente tem que entender. Por isso que a gente tem que pedir o CNIS. Porque a gente precisa entender o que que ele tem e na conversa saber se tem alguma coisa fora que tem que colocar para saber quanto que isso vai dar de trabalho para você, quantas horas você vai ter que trabalhar. Tem que ver se ele tem carência, que é o tempo mínimo dos benefícios. Tem que ver se ele tem tempo de contribuição. Tem que ver se ele trabalhou exposto a algum agente nocivo. Tem que ver os períodos básicos do cálculo, se estão ok, que é aquela questão de pagar salário abaixo do mínimo, ou se ele pode recolher algum valor atrasado, e quanto ele vai ter que investir e quanto ele vai ter de retorno para aquela pessoa que paga por conta. O seletista é um planejamento mais fácil de fazer. É. Ah, mas eu não consigo fazer planejamento de seletista. Não, consegue sim. Consegue, porque o do seletista serve para ele pensar em outras possibilidades de complementação de renda.
para ele não ficar distrito só no INSS, porque ele não pode pagar mais, ele não pode pagar por fora, a não ser que de fato ele tenha uma segunda profissão e tenha inscrição de autônomo, contribua com o INSS, etc. Mas ele pode pensar no investimento no tesouro, ele pode fazer uma previdência privada, tá? Então, a contratação do seguro, se ele não quiser aumentar a contribuição dele, mas ele sabe que ganha, sei lá, as pessoas que ganham mais do que o teto, 20 mil, a pensão reduz a um terço do teto, gente, para o dependente. Uma pessoa que tem uma renda de 20 mil numa família, morre, o padrão de vida despenca. Então, aí entra a recomendação do seguro. Olha, contrata um seguro, porque se acontecer alguma coisa com você, a sua família vai ter uma redução de renda brutal. E é a única forma de você proteger. E às vezes a pessoa não pensa que aquilo realmente, porque ela não sabe como funciona o cálculo. As pessoas pulam da cadeira quando a gente apresenta o cálculo da pensão por morte, tá? Então aqui a gente tem que pensar na proteção social completa. Não é só na aposentadoria, não é só no benefício assistencial. A gente tem que pensar no acesso a benefícios de risco, que são as doenças, os acidentes, a identificação do direito adquirido, se ele tiver, a regra de transição, proteger a família, o conjunto de dependentes. E pensar na complementação da renda, no seguro, numa aplicação, num imóvel. Tem gente que gosta de aplicar imóvel, em ter aluguel como complementação de renda. E precisa ser muito dinheiro por mês? Não, o tesouro mesmo, com R$ 50. A pessoa consegue fazer uma aplicação de 20 anos, R$ 50 por mês. É melhor do que nada. E daqui a 20 anos, isso vai complementar a renda dela. Mas às vezes ela não sabe. O segundo passo são os conceitos básicos do planejamento. Planejar o futuro, fazer as simulações, corrigir as lacunas do CNIS e preparar a documentação, que é tudo isso que a gente faz no planejamento em si, né? Que você precisa ter essa cautela. Precisa rever os atos, saber se tem que corrigir alguma coisa. Se o cliente já chegou lá com o benefício concedido, você vai analisar se ele tem um caso de revisão. Você cobra para analisar caso de revisão? Eu cobro tudo. Para ver meus olhos azuis, tem que pagar. Verdade, você está dando risada? Eu estou falando na brincadeira, gente, mas é porque tem que cobrar. Eu não tô, eu tô há 22 anos estudando. Tá todo mundo aqui estudando, ó, numa quintona que tá calor, a gente podia estar no boteco tomando uma caipirinha bem gostosa, jogo de São Paulo. E a gente tá aqui, vocês estão me ouvindo, eu tô falando, espero que vocês estejam gostando, óbvio, mas é dedicação. E essas horas? Uma coisa que a gente cobra do cliente é tempo, gente, tempo e conhecimento. Então é isso. Tem que estruturar o planejamento, documento, tudo aquilo que eu falei, do PPP, da CTC, da carteira que não está no CNIS, do carnê que ele pagou, né, André? André falou que está pagando e não está aparecendo nada. Eu falei, meu Senhor Jesus, tá ferrado. E já tem processo administrativo ou judicial. No fim, tudo é planejamento. Porque se o cliente chega para você com o processo concedido e quer saber se vai rever, é um planejamento também. Você vai ter que analisar a concessão, você vai ter que pedir documento complementar para ele. De repente, ele não juntou PPP, ele não pegou CTC, se ele apertou o botão lá sozinho, porque acontece, e aí sai o benefício, ele acha que está certo, e 70% está errado, viu? Porque tal que está lá no CNIS, aí vem tudo errado. E as pessoas não acham que está errado. Porque elas falam, nossa, saiu em 5 minutos, Cláudio, como é que pode? É, e ela quer me cobrar 4 salários para fazer, que absurdo. É, já pensou, não vou pagar, vou fazer sozinho. Só que aí, o coleguinha dele que me contratou, tá ganhando mais. Aí começa a pulga atrás da orelha.
Ai, acho que eu vou ter que ir lá nela, não vai ter jeito. Acho que tem alguma coisa errada. Às vezes tem, às vezes não tem, porque cada um é um. Eu falo, não é porque o seu vizinho, seu amigo, para ser igual, tem que nascer no mesmo dia, tem que ter o mesmo sexo, tem que ter trabalhado exatamente nos mesmos lugares e com os mesmos valores de salário, senão não dá para comparar nada. Cada pessoa é única. Esse é um problema também, porque as pessoas adoram se comparar. Sim. Além disso, tem o fato de que tem coisa que você não consegue consertar. Eu falo para o cliente, quando você vai consertar uma coisa mal feita, não dá mais trabalho. Então, o honorário é mais caro. Tem como garantir? Não. Eu estou consertando, eu vou tentar consertar. E é isso que você falou. Às vezes, se é em deferimento, dependendo do caso, eu falo, esquece isso daqui. Não vou fazer. Vou fazer do meu jeito agora. Você topa? Você topa deixar isso aí para trás e começar comigo? Se ele topar, a gente vai. Então, tem que ser muito sincera, explicar para ele dos riscos, explicar o que você está pensando, como é que funciona, e ele vai entender. O que eu acho que falta também é comunicação efetiva dos advogados com o cliente. Às vezes eu atendo cliente no escritório que vem reclamar de outros colegas. Eu falo, não posso fazer nada. Vai lá na OAB. Por quê? Gente, o que eu não quero para mim, eu não faço para os outros. Eu não faço, Cláudio. Eu jamais atravesso uma procuração no processo se ele não revogar antes e acertar lá o que ele tem com você. Não faço. Porque eu não quero que faça comigo. Então eu ajo dessa forma. Mas as pessoas ainda não fazem a comunicação de forma clara. O quarto passo, o atendimento, a contratação. O que talvez tenha que estar lá no primeiro, né? Depende do ponto de vista. O que é possível converter em planejamento? Tudo aquilo que eu falei. A consulta, o planejamento em si, a documentação que você vai precisar. Ah, você pede a documentação antes? Não. O planejamento, muitas vezes, eu faço sem a CTC e sem o PPP, que aí eu vou dizer para ele que ele precisa. E aí eu vou oferecer o meu trabalho. Se ele quiser, eu pego, senão ele pega. E faço duas simulações, uma com aqueles tempos e uma sem aqueles tempos, tá? E aí ele tem a ideia se compensa ou não ele fazer a busca por aquela documentação. Porque também, às vezes, não vai mudar a história dele correr atrás de um PPP ou correr atrás de uma CTC. Às vezes é melhor deixar para lá. A regra de transição não vai mudar. Então, às vezes, não compensa. Aqui eu coloquei como atender. Você tem que sempre ter uma ficha de atendimento, tem que pedir o CNIS, você tem que pedir detalhes, tem que sempre consultar a gente. Na Justiça Federal, se tem processo, tá? Porque os clientes adoram contar uma mentira. Eles esquecem. Nossa, doutora, não sei o que aconteceu que eu esqueci. Ah, sério. Ah, lá, né? Como diz minha mãe. Tem que olhar. Tem que olhar no meu INSS dele se tem recurso em andamento, também administrativo. Então precisa checar tudo isso, porque às vezes ele não vai te contar a verdade inteira. Ficha de atendimento, CNIS, a proposta que você vai passar para ele de quanto vai custar. Fechar o contrato, você precisa ter atenção às cláusulas. Ah, mesmo para planejamento você faz contrato? Faço, que eu coloco lá o valor, eu especifico o que que eu vou fazer, eu coloco o prazo que eu vou devolver o parecer para ele, o prazo que ele tem para ficar me ligando para tirar dúvida, porque se passar daquele prazo, aí ele tem que pagar a consulta de novo.
Aqui, quanto cobrar? A tabela da OAB? Ó, veja, a consulta está 492. Alguém aqui cobra consulta? Não precisa ser esse valor. Alguém cobra consulta? Pouca gente. Mas vejam o valor. Quando o cliente reclama, eu falo, e sabe o que acontece? Eu não posso cobrar menos. Se eu cobrar menos, o Tribunal de Ética me pega. Mas o fulano cobra 200. Mas ele não tem olho azul. Gente, se ele quiser, ele paga. Se ele não quiser, ele não paga. Tá tudo certo. Pode para a próxima. A gente fica muitas vezes preocupado. Aquele cliente não pagou, aquele cliente não vai fechar, não sei quanto cobrar. Mas muitas vezes é livramento quando o cliente não quer pagar a consulta. Deus está te livrando daquele ser. Porque tem cliente que dá uma dor de cabeça que o preço que você cobrou não valeu a pena. E outra, não está no slide, mas eu vou falar. Sigam o coraçãozinho de vocês, o sexto sentido, quando ele bater e falar assim: esse cara vai me dar dor de cabeça. Cobra mais caro, pelo menos, tá? Cobra bem mais caro. Ou fala que você não pode fazer, porque você está com muito prazo. Porque a gente não erra. Quando a gente tem aquele sentimento esquisito na consulta do atendimento, uma hora ou outra aquele peão vai te dar uma dor de cabeça. Então, eu respeito muito o meu sexto sentido. E no escritório, eu desconto o valor da consulta para ele ficar feliz. Eu falo, você vai me pagar? Mas se você fechar o planejamento, eu desconto. Mas aí eu aumento, né? Eu faço aquela conta. E fica tudo certo. Ele fica feliz, eu fico feliz e me contrata. Entendeu? Então, aqui, ó, hora intelectual, 793. Vocês podem usar isso aqui como base. Se vocês acharem que vai demorar, sei lá, 6 horas para fazer, 3 horas para fazer, é uma base de cobrança, tá? De análise, para quem ainda não sabe precificar. Mas aqui tem o valor, ó, a retificação do CNIS. O mínimo é isso aqui, viu, André? 2.381. Para recolhimento atrasado, mais 2.381. O cálculo e o planejamento, 3.175. Aceito o Pix, parcela no cartão em 12. Os juros é você que paga. A gente vai melhorando, né? Mas então, gente, a tabela é sempre o parâmetro. E tentem usar a tabela como exemplo para serem justos com vocês e também com os demais. Porque se a gente cobra menos, a gente está nivelando aqui, ó. Alguém vai avaliar? Alguém vai dar valor? Não. Eu não estou falando para cobrar abusivo, hein? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para seguir a tabela. Que a tabela é o mínimo. A OAB fala, não fala, Cláudio? Que é o mínimo? Certo? Valorizem. Fiquem com isso na cabeça. Vou me valorizar, vou me valorizar. Aqui estou chegando no final. Então, para fechar, importante ainda destacar que a gente tem que falar também do imposto de renda para o cliente, tá, gente? Que aquele cliente que é seletista também vai impactar na decisão dele, se ele vai continuar trabalhando, o benefício vai somar, e depois ele vai ter que fazer o ajuste do leão anual. Ele precisa saber quanto que é isso, quanto que ele vai morder dessa fatia. É importante, e às vezes ele não se toca. Necessidade de demonstrar a importância da manutenção da qualidade de segurado, que é a questão da cobertura do guarda-chuva para a família, para a doença, para o acidente, para o câncer.
A orientação de como recolher de forma clara, sem errar os números, né, André? Que deve estar acontecendo com você, porque você falou que não está aparecendo. Para não ficar perdido no sistema, para não ficar no CNIS de outra pessoa. O código também é muito importante. Se a pessoa é autônoma, ela não pode pagar no facultativo, ela tem que pagar no contribuinte individual. Informações de possibilidade de renda extra, como previdência privada, seguro, tesouro direto. Tudo isso a gente pode pincelar. Eu posso indicar para ele aplicar no tesouro direto? Não, eu não sou formada, eu não tenho autorização lá, que tem que ter um cadastro no Banco Central, eu acho, ou na SUSEP, de agente financeiro. Eu não tenho essa formação. Já tem alguns advogados com título de assessor também, que aí eles fazem os dois juntos. Eu não. Eu tenho um assessor financeiro que, quando o cliente quer, ele conversa com esse assessor. Eu mando para esse assessor. Não, não cobro, ele vai se ele quer, vê se ele quer. Eu só dou a opção. Aqui é a informação do seguro de vida que eu já falei. E sempre também juntar o CNIS que você usou para fazer o planejamento no parecer e as planilhas do cálculo que você fez. Por quê? Porque se essa aposentadoria tiver em 2030, o sistema pode dar um bug, o CNIS pode, sei lá, acontecer qualquer coisa, sumir dado, e aí o cliente depois vai dizer que você fez uma coisa que não era. Então eu junto o CNIS que eu usei para fazer, para ele ter isso arquivado, para eu me resguardar, tá? É isso, gente. E aqui, em homenagem ao Silvio Santos, eu gosto dessa frase. Molde sua mente para ver as oportunidades que os problemas trazem. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. A nossa profissão é um pouquinho de vendedor de lenço, né? Tem que fazer. Na verdade, o que eu recomendo é pedir na ação, se for de vínculo, para intimar o INSS a se manifestar dos recolhimentos e pedir para o juiz oficial INSS para averbar aquele tempo no CNIS. E não adianta fazer acordo na trabalhista sem documento, porque no INSS não vale absolutamente nada. O cliente vai ficar na mão. Tem que ter documentação. Ação casada sem documento não rola.
E é importante notificar o procurador para ele se manifestar, o código certo, pedir para retificar o CNIS. Então, são várias coisas que precisam ser pedidas. Então, temos que também tomar esse cuidado. Sim. Eu estou até falando aqui, quando nós discutimos lá que antes da pandemia, a gente fazia o testamento, o Brasil não tem nem para testamento também. Se eu fizer o testamento, eu vou morrer. Isso. Então, não quero orar. Mas aí, depois da pandemia, as pessoas estavam fazendo testamento, inclusive, de uma prova que nós fazíamos nova, que é fazer virtual através do nosso WhatsApp. Você pega lá, tem um pessoal e vale. Né? E também vai, aí está no nosso ensaio, como Sim. os acidentes de trabalho. Sim. Todas são as questões muito. Aí você está falando de algumas coisas, eu até falei, não, está falando do equilíbrio, né, o código que tem que ter, né, o período concomitante, não conta, porque são períodos comuns. Qual que é o melhor que você pode optar? Aí tem que ver. Então, aí não são todas as questões que você tem que fazer, mas que peçam, façam lá na nossa página. Pessoal, gostaria que fizesse, mas agora a gente tem que determinada tese, Sim, assunto. tá? Porque nós possamos trazer profissionais formados, pessoas competentes que estão podendo nos ensinar. Né? E a gente não pode pegar aqui com dúvidas, na realidade. Tem melhor profissional, melhor. Ver quais são as trocas que nós temos entre os advogados. Qual é o melhor sistema para a gente fazer? Não, eu uso tal sistema, eu uso tal. Eu faço na mão, na máquina. Né? Aí vai na mão você faz um pouco na mão, mas não dá para fazer tudo na mão. Tem que saber fazer na mão também, porque às vezes o sistema não está funcionando. O melhor que estão utilizando agora são eles. Aí está lá, o cara vende aquele termo, você vai lá e compra, e depois não consegue usar, porque não consegue entender o que ele tem. Sim. Mas por que quando você faz realmente a troca com os colegas que estão trabalhando na área? Se vocês estão aqui até esse momento, vocês querem se aperfeiçoar isso. Esse aqui é o muito bacana. Eu tenho que comentar depois que nem ser. Então, a gente vai sempre fazendo troca, vai sempre vendo. E, às vezes, algum colega vem e fala para mim, nossa, até agora eu estou fazendo o gerente, como o meu sistema do Brasil nunca aceitava. Está sempre trocando a senha. Então, e aí vem alguém que não dá uma dica, porque nós temos sempre que cobrar a consulta, mas colega a gente sempre troca as informações e as ideias. Eu quero agradecer muito novamente, que não seria sua presença. Quero entregar para você o nosso certificado aqui pela aula, tem também uma certificação da professora Luciana, feita para você, e forma de agradecimento, porque seu tempo é valioso, como você falou, talvez os olhos pagar, mas aqui foi gratuito. André, tem. Obrigada. Então, a gente tem um curso de planejamento que está no site. Quem quiser saber mais, vai ser um curso pela ESA, dá para usar o ticket da OAB. Então, é bastante interessante o cashback. E não temos ainda os alunos necessários para a efetivação do curso. Ainda está nessa pendência, tá? Então, se a procura aumentar, ele vai acontecer. Se não, aí vai ter que adiar, porque não atingiu o número mínimo. Exato. São 4 dias, e aí é um curso longo, onde eu explico conceitos. Aqui eu quis despertar um interesse pelo assunto. Né? Como eu falei, se um aqui saiu já com isso, já saio satisfeita. E é um prazer sempre falar disso. Eu amo o direito previdenciário. Eu fui criada dentro do Fórum Trabalhista, mas depois eu me apaixonei pelo direito previdenciário, não num primeiro momento, porque eu fui empurrada à força. A forceps, eu digo, que eu queria ser trabalhista, mas aí o escritório que eu fui trabalhar falou: não,
você vai fazer previdência, porque eu não faço e eu já estou com o armário cheio de procuração para fazer. Foi assim que eu comecei. Fui para São Paulo, fiz curso e estou aí estudando até hoje. Então, se a demanda aumentar, o curso sai. Tá lá no site da OAB e pode usar o dinheiro da anuidade. Então, é bastante interessante. Aí vai ser mais longo, com conceito. Eu vou compartilhar como é que eu faço exatamente. Vai ser bem legal. O Vinícius também vai estar junto. Tudo tem o tempo correto para acontecer. Você só falou uma coisa que chama atenção, você falou que as mudanças acontecem nesse ano, né? Não, é a média, é a média. Historicamente falando, a gente tem reformas estruturais importantes a cada 20, mas no meio do caminho tem pequenas mudanças. Ah, sem dúvida. Mas aí ele faz a reforma e deixa de arrecadar. Uhum. Sim. Então ele mesmo, ele tira uma mão, tenta buscar a outra e no final das contas ele fica no meio. Uhum. É a população que a gente fica sofrendo com tudo isso. Mas planejamento, isso vai ter conversado. Obrigado, eu vou agradecer mais uma vez a todos, já por encerrado a nossa 11ª semana política e fechamos com chave de ouro. Obrigado. Obrigada, gente. Bom, tá feito, a missão tá cumprida. Eu tô meio nervosa que vai estar ninguém. Beijo, tchau, tchau. Eu tenho algumas coisas. Gente, eu tô sem meu cartão. E aí eu fui ir atrás para aprender. Aí eu tava